Amados, muito bom dia. Hoje é dia 7 de novembro do ano da graça de 2025. Normalmente, como acontece sempre às sextas-feiras, nós terminamos aqui a nossa sequência de reflexões, neste caso no texto da carta de 1 de Pedro, capítulo 4, e temos como ponto de partida, como ênfase, o versículo 11, onde o Senhor Jesus, através do apóstolo Pedro, nos lembra que em tudo o que nós somos, Deus tem de ser glorificado. E é-o através da sua presença em nós, relembrando o texto, em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, o último aspecto que o texto aqui nos chama a atenção, depois de lembrarmos que, de facto, temos que, em tudo o que somos, evidenciar, manifestar, glorificar o nome de Deus. Lembrando que isto acontece quando nós nos capacitamos do pensamento de Cristo, e por isso o versículo 1 começa, nós já lembramos, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ou seja, é em Cristo, através de Cristo, por Cristo, que tudo isto acontece. A sua obra redentora na cruz é o centro de tudo o que está acontecendo na nossa vida. Jesus é o centro da nossa vida. E por isso o sofrimento dele é também o mote para nós enfrentarmos estes dias que, como já vimos, são dias difíceis porque temos que abandonar as práticas da velha natureza, da nossa velha vida. Isso vai criar um confronto com aqueles que estão perto de nós. Mas há ainda um outro aspecto muito importante que termina este texto. É que, para além de abandonarmos, o Senhor Jesus lembra-nos aquilo que nós temos que deixar de fazer, mas lembra-nos também aquilo que temos que fazer. E então, a partir do versículo 7, ele lembra um aspecto muito importante desta evidência da glória do Senhor na nossa vida, no sentido em que vai se manifestar na forma como nós relacionamos uns com os outros. E ele lembra no versículo 7 que o fim está próximo, e quando nos remete para esta lembrança que o fim está próximo, remete-nos também para nos lembrarmos que aqui não é o céu. Aqui é um tempo de passagem que antecipa o tempo que vamos ter, a eternidade que vamos ter na proximidade, na intimidade, na glória do Pai. Mas que neste tempo, neste entretanto, precisamos, diz ele, ser criteriosos, sóbrios, a bem das nossas orações. E depois ele continua dizendo que temos que ter amor uns para com os outros, precisamos de ser hospitaleiros, precisamos nos servir uns aos outros. Ou seja, vem-nos trazer aqui uma série destes mandamentos recíprocos que temos considerado na nossa escola bíblica dominical, que são absolutamente essenciais na nossa vida e que, como diz o versículo 7, são resultado da bondade e da intervenção da graça de Jesus na nossa vida, sendo esta manifestação da bondade, do amor, do propósito do Pai para nós. O versículo 10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amados, terminar esta reflexão desta semana, mais uma vez trazendo à nossa mente a importância fundamental desta exortação. Não esquecer que tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, tudo o que pensamos, as nossas prioridades têm que evidenciar a manifestação da glória de Deus. Isso acontece através de Jesus Cristo. A Ele a glória e o domínio para sempre e em tudo. Lembrámos isso também, já fomos lembrados disso também. Isto remete-nos para uma vida
incrível, única, que o Senhor tem para cada um de nós. Isto vai ser vivido no meio de dificuldades e por isso temos que olhar para Cristo, Ele que sofreu por nós, capacitar-nos através dele do mesmo pensamento, enfrentar as dificuldades com a mesma atitude, com a mesma forma, amando o Pai sobre todas as coisas e sendo tocados e transformados pelo Senhor Jesus Cristo. E olhando para aqueles que estão perto de nós, com amor, com graça, com bondade e manifestando isso no nosso dia a dia, de uma forma muito prática, como o texto nos deixa aqui bem presentes. Mas este é um texto que, obviamente, precisa de mexer connosco na nossa vida, no nosso dia a dia, não esquecendo, tendo sempre em mente que tudo o que somos tem nesta nova realidade em Cristo de manifestar a glória de Deus. Porque esse é o propósito para o qual fomos criados, essa é a obra transformadora que Deus quer fazer em nós, que foi danificada lá no Éden e que o Senhor agora, amorosamente, quer fazer isso na nossa vida. Lembrando que este tempo aqui está próximo de terminar e logo, logo estaremos lá, então, sim, no céu, para toda a eternidade com Ele. Que este sentimento, esta exortação possa dirigir a nossa vida todos os dias, que hoje isso possa ser uma evidência. É um bom teste hoje, ao fim do dia, olharmos e pensarmos ao longo do nosso dia como é que Deus foi glorificado, de que forma, em que momentos, com quem, para nos desafiarmos a sermos esta expressão do propósito e do desejo do Pai para a vida, para a minha vida, para a vida de cada um de vós. Que o Senhor, de facto, seja glorificado na vida de todos nós. Um forte abraço e, querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.